Shutterstock Music. Olá, mais uma vez com você, programa Cidadania Consciente. Hoje nós estamos com o Dr. Alex, que também é professor. Dr. Alex, tudo bem? Tudo bem, Zezinho? Muito tudo bom. Tudo bem. Caminhando. Caminhando. É uma alegria tê-lo no nosso programa e nós vamos iniciar a nossa conversa falando um pouquinho do Alex. O Alex, que é filho de um trabalhador, está com uma carreira referente, né? Presidente da UAB no segundo mandato, foi professor, coordenador de cursos de direito na cidade e tem tido uma presença muito forte na cidade. Para os ouvintes saber como o Dr. Alex chegou a esse patamar, como é que se deu, como é que está se dando essas conquistas? Zezinho, meu amigo, primeiro quero agradecer o convite. Estimo que o programa Cidadania Consciente alcance amplamente o seu objetivo diante de levar informação, levar pautas importantes que a sociedade precisa discutir, que as instituições políticas, as instituições jurídicas precisam também estar inseridas dentro desse campo de diálogo para que possa ser construído um novo projeto de políticas públicas dentro de um espaço coletivo. Bom, Zezinho, eu sou filho de Volta Redonda, completo esse ano, em setembro, meus 38 anos de idade. Sou filho de operário, como você disse, meu pai, o Bené, trabalhou na SOM durante 27 anos. Sou filho também da Célia, uma senhora que tem outros 2 filhos, a Kelly e o Bruno, dona de casa. E a minha raiz familiar, seja paterna ou seja ela materna, veio do trabalhismo, notadamente do setor industrial. Eu me relaciono da Companhia Siderúrgica Nacional. Sou casado com a Rafaela e tenho 2 filhas, a Ana Júlia, hoje com 13 anos, e a Alice, com 4 anos de idade. Bom, a minha atuação profissional, ela surge quando, em 88, 89, eu com meus 11 anos de idade, eu sempre acompanhei meu pai. Meu pai foi um ativista do movimento sindical, mas também do movimento partidário. Meu pai, no governo Juarez, ele esteve diretor executivo do SAI, em Volta Redonda. Eu sempre gostei de acompanhar. Vocês sempre dialogavam, certamente, sobre essas realidades voltadas ao mundo do trabalho. E eu observava muito, porque tinha as reuniões, as assembleias, em que tinha mobilização dos trabalhadores, seja em pequenos ou em grandes grupos. Isso me despertou muito. A minha curiosidade, eu muito ficava observando, e muito se falava das relações do trabalhador com a empresa, e no meio tinha a direção da CSN, e no outro lado tinha o sindicato dos metalúrgicos. E a gente via que se tratava a todo instante de melhores condições de trabalho, do ponto de vista não só das melhorias salariais, mas da preservação da vida do operário, da sua segurança. E eu era aquele que gostava de ir para a porta da empresa, para poder envolvido, entregar papel. Acho que aquilo era fantástico. E era muito interessante, porque os trabalhadores, eles percebiam que daqueles informativos tinham ali assuntos importantes, não só no aspecto social, do aspecto também de assistência médica, odontológica, mas do ponto de vista de informação jurídica. Olha. Certamente eram das informações mais preciosas. E eu via a esperança e uma grande perspectiva do trabalhador que depositava no departamento jurídico do sindicato. Mas, então, a sua escolha para essa área
do direito teve um pouco esse fluxo, além da questão trabalhista, o foco do direito. Teve muito. Eu fui... E assim, esse foi meu despertar pela ciência jurídica. Nunca tive interesse em realizar concurso público, sempre tive interesse em ser advogado, advogado de trabalhadores, advogado que estivesse inserido dentro do contexto do movimento sindical. Né? E não só na minha atividade profissional, mas também levei isso paralelamente à minha atividade acadêmica, né? No qual eu me formei, né, em 2002 pelo UBM, e a partir de 2005 até 2006 eu me especializei em Direito Material e Processual do Trabalho, uma pós-graduação em Lato Sensu, e quando em 2011 eu concluí o meu mestrado em Direitos Sociais e Cidadania. Olha, Direitos Sociais e Cidadania. Foi. Mas faça um link talvez mais rápido, só para a gente aproveitar bem o outro bloco, a questão da sua chegada à seccional OAB de Volta Redonda. Como é que foi esse processo de encantamento, de presença numa instituição tão referente no país? Foi a militância no movimento estudantil. Eu já, em 2000, eu militava dentro do Diretório Central Estudantil da minha faculdade e também no Centro Acadêmico de Direito. E foi criado naquele período uma comissão chamada OAB Jovem, pela OAB-RJ. Essa comissão, resumidamente, da OAB Jovem, tinha como objetivo principal aproximar o estudante de direito para a entidade, mas, sobretudo, que tivesse ele uma vocação para a advocacia. Ou seja, era a OAB abrindo as portas para o estudante se sentir vocacionado pela advocacia, se sentindo abraçado pela advocacia. E, do ponto de vista também estabelecer um relacionamento mais próximo com as faculdades. E foi esse o meu início na OAB, foi a partir da OAB Jovem. Você chega na OAB e, na verdade, foi um primeiro momento de aprendizado. Hoje você está no segundo mandato, né? Nós vamos discutir um pouco, porque a OAB, o advogado, em tese, no país, é uma instituição, de certa forma, conservadora. Aliás, nós estamos percebendo no cenário político que há um certo conservadorismo. E como que você rompe com o conservadorismo dentro de uma instituição tão importante, sendo um jovem? É verdade, Zezinho. É você rompendo paradigmas. É você apresentar novas ideias. As pessoas, as instituições que queiram progredir, queiram avançar, queiram crescer, tem que ter a primeira concepção que tem que oxigenar e mudar e romper com os mesmos métodos que se utilizavam pelos períodos passados. Eu sempre gostei de desafios, mas sempre gostei de desafiar os grandes desafios, mas com planejamento. E é isso que a gente tem procurado fazer na OAB Volta Redonda. Então, a sua atuação tem sido propositiva, nesse sentido de romper com paradigmas que criavam dificuldade para dentro da advocacia e também para fora, na sua atuação? Sim, porque não é só o advogado, mas o profissional do direito em si, ele tem, por si só, esse, eu posso dizer, excesso de perfil conservador. E que, no pleno século XXI, nem sempre esse exagero de conservadorismo, ele é satisfatório. Então tem que se buscar um ponto de equilíbrio e a gente tem que provocar isso. Então, para a gente compreender melhor um pouco essa busca, essa novidade que a seccional OAB em Volta Redonda tem feito, na direção do presidente Dr. Alex, nós vamos para o próximo bloco falar especificamente sobre essa relação dos operadores de direito, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e a presença do advogado. O que te define? Que me define. Marcela, calma, gente. Eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unifoa. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro agora.
Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Participe e fique por dentro dos assuntos que estão sendo discutidos pelos vereadores da sua cidade. Todas as segundas, terças e quintas, a partir das 6 da tarde. Com a sua participação, vamos construir uma Volta Redonda cada vez melhor. Câmara Municipal de Volta Redonda. Juntos, somos mais. Chegou o combo Multiclar HD TV, TV por assinatura com mais de 160 canais, 33 em HD, mais internet residencial com Wi-Fi grátis, mais telefone fixo, tudo isso a partir de R$ 59,90 no combo Multi. Ligue já, 0800 123 4004, internet em casa com Wi-Fi grátis, Claro HD TV. Mais de 160 canais, incluindo os canais abertos em HD na sua cidade. As melhores séries, filmes, esportes, reality shows, desenhos e muito mais. TV, internet e telefone fixo juntos fazem toda a diferença. E melhor ainda, você só começa a pagar em junho. Ligue 0800 123 4004, 0800 123 4004. Combi Multi na sua casa a partir de R$ 59,90, só R$ 59,90 por mês. Faça já sua assinatura. Essa promoção é por tempo limitado. Ligue agora, 0800 123 4004, 0800 123 4004. Claro, é você quem faz o agora. Você não precisa ser aposentado ou pensionista para se tornar um associado colaborador da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Entre em contato conosco e conheça os benefícios que oferecemos para você e sua família nas áreas de saúde, jurídica e lazer. Fale com a gente. Ligue 2102-1909 ou 0800 702 1909. Como associado colaborador, você ganha e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda fica ainda mais forte. O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, equilíbrio ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Estamos de volta com o programa Cidadania Consciente, conversando com o Dr. Alex.
E nesse bloco nós vamos falar um pouco do judiciário, algumas conquistas importantes de presença da OAB na cidade. Doutor Alex, nós temos, a sociedade tem uma crítica ao judiciário no sentido assim, a justiça tarda, mas não falha. Mas há quem diga que a justiça tarda e falhe. A porta judiciário é uma porta democrática? Ali todos têm entrada? Essa é uma pergunta que levaria para responder pelo menos uns 3 programas. Na verdade, constitucionalmente, nós temos o princípio do acesso à justiça, que representa o direito de todo e qualquer cidadão poder provocar o sistema judicial brasileiro, a partir do momento em que ele tenha o seu direito lesado por um terceiro. Do ponto de vista da democratização do judiciário brasileiro, isso é uma discussão que não só a OAB, mas todo o judiciário, o Ministério Público, ou seja, os atores que compõem e operam e fazem a máquina funcionar, fazer que efetivamente esse estado benéfico da democracia seja respeitado. Muito se sabe que o judiciário enfrenta ainda um grande mistério a tentar se desvendar, que é a sua morosidade. Morosidade que ela se dá por conta do anacronismo processual, ou seja, há um exagero de atos processuais. Ritual litúrgico. Que agora, com o novo CPC, tem uma esperança de que possa se encurtar os caminhos e o judiciário entregar com a merecida celeridade processual a prestação judicional para o cidadão. Bom, e ao mesmo tempo que houve a reforma do novo CPC, concomitante... CPC... É Código de Processo Civil, que entrou em vigência a partir do dia 18 de março. Enfim, o novo CPC, para ficar claro, ele é a ferramenta instrumental que o advogado, o defensor público e os membros do Ministério Público, para se buscar a reparação de um direito, seja individual ou seja um direito coletivo, ele vai obedecer um novo formato do rito processual. Então ele encurtou, a tendência encurtou mais o caminho e facilitar a vida. Mas a atualização dele, a OAB, tem trabalhado para atualizar o operador de direito? Intensamente. No nosso planejamento, tanto é por isso que a subseção OAB Volta Redonda, nós fizemos uma repaginada numa comissão muito importante, que é a Escola Superior de Advocacia. Que é um lugar de formação do advogado. De formação, de atualização, que busca oferecer novos conhecimentos para os advogados e para também as advogadas e estagiários inscritos, não só em Volta Redonda, mas nas cidades próximas a Volta Redonda. E tem sido um desafio grande, porque com esse novo formato, através do novo CPC, e ainda que eu iria me referir, com o processo judicial eletrônico, que é uma outra ferramenta, um outro fenômeno que veio para dar mais celeridade ao processo, ainda há, isso em todo o Brasil, aquela situação de exclusão de mercado de muitos colegas advogados. Porque não consegue entender, né, ele que iniciou a carreira há 30 anos atrás e manuseava a máquina de escrever papel carbonado, jamais ele poderia imaginar que ele iria se deparar que num smartphone, que num computador, numa tecla Enter, ele poderia estar lançando uma petição, como se ele fazia antigamente, que ia até o expediente do fórum, entregar papel, carimbar e voltar. Então, essa evolução, né, decorrente dessa informatização, virtualização dos processos, a modernização, ela é extremamente benéfica, mas ela traz também o ônus do sacrifício, principalmente no processo inicial da sua implantação. Portanto, nós da OAB estamos muito atentos a isso. Nós estamos investindo muito em cursos regulares, permanentes, para capacitar e atualizar os advogados e prepará-los para o processo judicial eletrônico, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça do Trabalho, ou seja na Justiça Federal, mas também sob o novo recorte do novo CPC. Fazer isso
Fazer isso é fazer que o advogado sinta-se plenamente protegido, amparado pela sua entidade, e a ordem, ao mesmo tempo que ela estabelece condições que o advogado se capacite, está dando a ele uma condição de se manter no mercado e manter o cidadão cada vez mais respeitado. Mas muito interessante essa preocupação. Eu gostaria de só aqui acrescer que mesmo com essa modernidade, há uma cultura, vamos falar especificamente, o juiz, ele tem distanciamento, né, dentro da sua área. Como que vocês têm trabalhado essa integração dos operadores de direito, dos advogados, e essa proximidade com os juízes? Porque é difícil a gente, enquanto cidadão, ver um juiz. Quem vê juiz, né, é só advogado. Como que a OAB está trabalhando essa proximidade? Isso vai certamente ajudar na celeridade dos processos. Eu sempre defendi que o nosso judiciário tinha que apresentar-se como uma justiça cidadã. Uma justiça que não só ficasse dentro dos gabinetes, dentro dos prédios do judiciário, mas uma justiça que fosse ela itinerante, estivesse nas bases da comunidade. E para poder cobrar isso tem que se dar exemplo. Tanto é que nós criamos o projeto e o Movimento Ético na Política, pela sua importante participação, Zezinho, tem sido um grande aliado da OAB Volta Redonda no projeto OAB Cidadã. Aqui nós vamos falar mais em detalhes daqui a pouco. Mas a questão da aproximação do judiciário, especialmente dos magistrados, nós criamos agora um novo programa, que chama OAB com você, advogado. E o que significa esse projeto? A OAB vai percorrer escritórios para dialogar com os advogados, e vamos levar as nossas pautas para todos os juízes de Volta Redonda, não só do Fórum, mas da Trabalhista e do Federal. E demonstrar para eles, porque a voz do advogado é a voz do cidadão. Sim, certo. E, ao mesmo tempo que o juiz tenha a condição de receber a OAB, ele está indiretamente recebendo o cidadão. Perfeito. E é claro que, salvo exceção, né, suas raras exceções, tem os juízes que têm esse perfil, né, de um olhar mais humanista, mas também tem aqueles que preferem ficarem, né, vamos dizer assim, protegidos pelas paredes, né, refrescados pelo sistema de climatização, e na verdade acaba deixando de exercer a sua função essencial, que é olhar o cidadão de maneira que ele se sinta, como usuário, satisfeito com a decisão. E esse projeto já dá sinais que o judiciário aqui, em Volta Redonda, seja federal ou estadual, já dá sinais que está compreendendo a importância dessa... Muito. Você poderia dar um exemplo para a gente chamar o próximo bloco? Nós tivemos no dia 3 de maio, eu estive com o diretor do Núcleo Regional, o Dr. Windenburg Kohler, e ele que, não só Volta Redonda, mas outras 4 cidades aqui próximas de Volta Redonda, eu pedi a ele uma agenda com todos os juízes do fórum para apresentar esse projeto, OAB com você, para os 12 juízes, e nós estaremos no dia 30 de maio, próxima segunda-feira, às 14 horas, no fórum, conversando com os magistrados, demonstrando realmente a necessidade para se construir uma melhor justiça, passa pela construção dialógica entre a OAB, representando os advogados, e o juiz, representando o judiciário. Que beleza, uma construção dialógica que vai fazer mudanças, que vai servir à comunidade, com certeza. Nós vamos chamar o próximo bloco e vamos, daqui a pouco, falar de algumas atuações ligadas à Comissão da Verdade, Programa OAB Cidadã e essa ligação com a cidade, a cidadania, a cidade do direito. Até lá. Você não precisa ser aposentado ou pensionista para se tornar um associado colaborador da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Entre em contato conosco e conheça os benefícios que oferecemos para você e sua família nas áreas de saúde, jurídica e lazer. Fale com a gente. Ligue 2102-1909 ou 0800-702-1909. Como associado colaborador, você ganha e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda fica ainda mais forte. O que te define? Que me define...
Gente, eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unicoa. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro agora. O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, equilíbrio ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você. Vitor Contabilidade. Profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Ah, nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Alô, amigos. Eu sou o Edinho Silva e quero te fazer um convite especial. Assista a TV Ideal. Uma programação diferente e dinâmica. Valorize o que é seu. Assista a TV Ideal, Canal 8, Rede Sim de Televisão. Um grande abraço. Olá, voltamos então com o doutor, no último bloco, com o doutor Alex Martins. Doutor Alex, a OAB tem rompido espaços, aquele espaço institucional, físico do prédio, e anteriormente já falou dessa proximidade, de criar um diálogo com o Judiciário, o Ministério Público e outras instâncias. Agora, a OAB tem construído também diálogo com a comunidade. Isso reflete na cidadania da cidade. Há duas situações muito interessantes que a OAB fez presença. Uma foi a Comissão da Verdade. Como que a OAB abraçou essa dimensão da Comissão da Verdade em Volta Redonda? Tem razão, Zezinho. Assim que nós assumimos a OAB Volta Redonda em janeiro de 2013, e naquele período, né, estavam sendo criadas as comissões nos municípios, nos estados e a Comissão Nacional da Verdade. E também sabendo, né, da história política e do surgimento de Volta Redonda, assim como ela se deu, muito me interessou a saber e tomar conhecimento como que seria formado a Comissão da Verdade no município de Volta Redonda. E a primeira coisa que eu me deparei foi com uma resolução no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Volta Redonda, em que, tecnicamente, dentro de um perfil normativo, pouco iria contribuir para o processo do trabalho que a comissão deveria fazer. A partir disso, nós militamos por 3 meses na Câmara de Vereadores, conversando com cada parlamentar, levando
as nossas intenções e, por grande maioria, foi aprovado um projeto de lei municipal que posteriormente foi sancionado e aí foi criado a Comissão Municipal da Verdade. E essa comissão, ela trabalhou uma justiça reparadora? Que aspecto? Justamente, dentro do tripé da sua formação, né, Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça, a verdade era dar a oportunidade, dar vozes para aquelas pessoas, né, que sofreram gravemente as violações aos seus direitos humanos no período da ditadura, mas também dar vozes aos seus familiares, que muitos deles sequer tiveram condição de poder velar o corpo, sepultar o corpo do ente querido. E essa é a busca de uma verdade dita pelos violentados, né? E trazer esse passado histórico como um processo permanente para que tenha o conhecimento da atual geração, que fique marcado a memória de que houve aqui um processo de resistência diante de um regime de exceção praticado por meio estatal, pelo Estado, e, né, com o apoio forçoso do militarismo. Então, não foi uma ditadura tão somente militar, mas foi uma ditadura civil e militar. E o último... E que contou com a participação, na época, do Estado, a CSN. Sim. E estrategicamente, né, e a comissão apurou isso, a instalação da unidade do Batalhão de Infantaria Blindada no município de Barra Mansa era um ponto foco central entre dois estados importantes que tinham militâncias fortes, o setor industrial estava em pleno crescimento e que ali era centro de tortura. Eu falo ali, era filial do inferno. Mas não só isso, destacar que esse sucesso alcançado pela Comissão da Verdade do município de Volta Redonda, Valdir Calheiros, decorreu-se de um trabalho muito grande, de um grande coletivo, né, de professores, da Universidade Federal do Fluminense, Polo Volta Redonda, da Cúria Diocesana, da Câmara de Vereadores, através do vereador Jerônimo Teles, que foi autor do projeto, e, enfim, foram um grupo de pessoas, né, o Movimento Ético na Política, foram grupos de instituições, de pessoas que voluntariamente e pela militância assumiram esse compromisso na coordenação muito interessante pedagógica do professor de BD. Da questão educacional. Foi uma figura importante no processo. Professor Valdir BD. Então, o relatório... Pois é, esse relatório, ele vai para onde? Ele significa o que nesse momento? Inclusive, abre aspas, onde nós estamos com o governo dito de transição. Pode se perder esse material? Eu espero que não, porque a memória ela faz parte de um patrimônio, um patrimônio público. Nós entregamos para o poder público, poder executivo, para o poder legislativo, e eles têm a responsabilidade de recepcionar e assim guardar. Agora, o mais importante é compreender que, e isso eu tenho dito, eu falava enquanto a comissão estava em plena vigência, de que nós temos um desafio ainda muito maior, que era não só redescobrir a verdadeira história dos fatos e buscar a alimentação da memória e a aplicação da justiça, que é a reparação para os familiares. Mas é um processo de militância nas escolas, nas comunidades de base, nas comunidades eclesiais, para retratar o que foi redescoberto pela comissão. Isso não pode cair no esquecimento. E nesse aspecto, para a gente dar um passo, uma próxima atuação da OAB, o relatório, a visibilidade dele para a questão educacional, ela é preponderante. Tem algum sinalizador de mostrar à comunidade esse relatório, de ir até a escola, a universidade? Sim, ainda precisamos, né, realinhar isso com os que foram comissionados, os que foram os apoiadores, e a gente apresentar uma agenda de trabalho, né, de maneira que possa dar publicidade a esse relatório, porque ele foi um documento entregue. A gente precisa dar uma dimensão do peso e o conteúdo que ali tem para se formar uma nova memória. Uma nova memória de defesa, da importância da defesa dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, e isso tem muito a contribuir. Falar em dignidade da pessoa humana, da cidadania, e a OAB, que criou uma aproximação com a comunidade através do projeto OAB Cidadã.
com brevidade, o que significa OAB e o cidadão na comunidade? Pois é, Zezinho me acompanhou desde aquele dia 8 de maio de 2014, lá no bairro Três Poços, e é um projeto que a gente ainda inclui mais uma fala, por um diálogo social. A gente percebe que este momento, até antes da crise política, a gente sempre, depois da crise política, mas o projeto anterior a ela, a gente já sabia que o que falta na sociedade é diálogo. Aí o papel da ordem, ela junto com o movimento ético na política, é provocar na sociedade, em cada bairro que assim a gente realiza, e aí abro aspas aqui, o projeto completou 2 anos agora, no dia 8 de maio de 2016, e percorremos 61 bairros em Volta Redonda. E não vamos parar. Vamos em todas as comunidades que queiram receber o projeto. E é essa a oportunidade de dar condições de que o cidadão, principalmente das comunidades mais carentes e que tenha as fragilidades nos serviços públicos e assim identificados pelo projeto, em especial a mobilidade urbana, o meio ambiente, a educação das escolas, os postos de saúde, na saúde, né, das suas comunidades e o desenvolvimento econômico e social. E com esses grupos temáticos é que o projeto OAB Cidadã não só pega uma fala muito simples e muito sensível do cidadão morador daquela comunidade, mas também com a contribuição de um olhar mais técnico de professores, como nós temos o professor Rafael Lima, que é um sociólogo da UF, que tem um olhar sobre a questão do desenvolvimento econômico e social. E a ordem com o MEP é aproximar sociedade, academia e poder público e criar uma pauta de discussão para uma Volta Redonda melhor. Eu acho que é isso que a gente minimamente temos que fazer, o papel mínimo, que é a OAB, né, como signatário dos direitos, da defesa dos direitos do cidadão, e aqui em Volta Redonda é fazer essa construção sem nenhum revanchismo, sem nenhuma politicagem, pelo contrário, agindo com seriedade, atuando ao lado de pessoas que têm condições de estar ao lado da ordem, e para que possamos ter uma perspectiva, para que possamos ter um ânimo em ter uma vida melhor na nossa cidade, através desse projeto, para contribuir. Está vendo? Você, telespectador, precisa conhecer. Quando o projeto for a seu bairro, participe. Ali, a comunidade, de baixo para cima, faz propostas interessantes. Como que é bom ter esse olhar, esse bom ouvido para as demandas da comunidade. Doutor Alex, o tempo urgiu, foi embora, e nós precisamos fechar. Eu gostaria, em breves palavras, uma mensagem sua de esperança para esse momento tão difícil que o país está vivendo. E para que a OAB, junto com outras instituições, permaneça firmes na defesa da democracia. O que você diria para essa comunidade de Volta Redonda e região? Não perca a sua esperança, porque a esperança é algo que faz o nosso dia a dia ter condições de ter uma vida, né, vivida com alegria, com amor e saber que com essa sua esperança, com a esperança do seu vizinho, do seu filho, dos seus familiares, criando uma sociedade, vai criar um Brasil que realmente tenha e não perca as esperanças para um Brasil melhor, um Brasil mais justo. Obrigado, doutor Alex. Até breve. Obrigado, Cezinho. Programa Cidadania volta na próxima quarta-feira. Você não precisa ser aposentado ou pensionista para se tornar um associado colaborador da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Entre em contato conosco e conheça os benefícios que oferecemos para você e sua família nas áreas de saúde, jurídica e lazer. Fale com a gente. Ligue 2102-1909 ou 0800-702-1909. Como associado colaborador, você ganha e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda fica ainda mais forte. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né?
chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. O que te define? Que me define. Gente, eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unicoa. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro agora. O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, o equilíbrio ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você. Vitor Contabilidade. Profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade. É um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplica os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Eu sou o Edinho Silva. Eu sou o Carlos Samuel. E nós queremos te fazer um convite. Todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas, com o programa Tribuna do Esporte aqui na TV Ideal. Com as notícias da Confederação Brasileira de Futebol, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, notícias do Resende, do Barra Mansa, do Volta Redonda e dos 4 grandes do futebol carioca. Você é o nosso convidado todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas. Tribuna do Esporte, aqui na TV Ideal. Lançada na Alerj a 10ª edição do Parlamento Juvenil, que está cheia de novidades. As inscrições já estão abertas para alunos da rede estadual. O deputado Anderson Nogueira, coordenador do projeto, apresentou um vídeo sobre a última edição do programa. Com apenas 17 anos, Juan da Ressurreição falou sobre a experiência com o Parlamento Fluminense. O Parlamento Juvenil mudou minha vida, meu olhar. Eu já tinha um Grêmio Estudantil em Nilópolis, já liderava um Grêmio Estudantil um pouco antes do Parlamento, mas o Parlamento Juvenil mudou totalmente minha visão. Agora eu quero participar mais da política, estou mais presente dentro do meu município, na minha comunidade ali, onde eu moro. O encontro contou até com a participação de um parlamentar juvenil da primeira edição do projeto em 2003. Até hoje tenho muita vontade de participar, de levar a cidadania. Hoje sou líder comunitário do meu bairro, eu faço trabalho social e através do Parlamento Juvenil foi uma oportunidade de estar mudando a minha vida e ter esse interesse de estar participando da política, estar colaborando pela melhoria do meu bairro e do meu município, que é Nova Iguaçu. O Parlamento Juvenil é um projeto autônomo e apartidário. O objetivo é aproximar o jovem do parlamento
parlamento fluminense ampliar a consciência política e formar novas lideranças. Instalado em 2003, envolve as 1.200 escolas estaduais dos 92 municípios do estado. A iniciativa de autoria do deputado Jorge Pisciani, presidente da Alerj, segue os moldes de um parlamento convencional. Eleitos pelos próprios colegas da escola por voto direto, os parlamentares juvenis têm as mesmas atribuições dos deputados estaduais. Durante uma semana, os estudantes apresentam, discutem e votam projetos de lei elaborados por eles mesmos. Eu aprendi muito no parlamento que a gente não tem que se preocupar com a gente mesmo, e sim com causas, porque tem pessoas que precisam saber e a gente precisa passar isso adiante. E eu procuro o máximo que eu posso poder passar isso para adiante. Entre as novidades da 10ª edição, o concurso da bandeira do Parlamento Juvenil. Todos os alunos podem participar. O primeiro colocado receberá um notebook e a escola ganhará 3 computadores. O segundo lugar será premiado com um smartphone e o terceiro receberá um tablet. Nessa edição, comemoramos os 10 anos da 10ª edição do Parlamento Juvenil, unindo as comemorações dos 90 anos do Palácio Tiradentes. Cápsula do Tempo é uma das novidades. O concurso da bandeira do Parlamento Juvenil, que vai possibilitar a participação dos estudantes de toda a rede estadual de ensino, com premiação tanto para o aluno vencedor como para a escola vencedora, uma premiação dada aí pela Assembleia. A gente mantém a programação cultural diversificada, Museu do Amanhã, Visita ao Cristo Redentor, as palestras, que são fundamentais, como a de oratória e, claro, todas as atividades do Parlamento Juvenil. As inscrições online estarão abertas entre 23 de maio e 24 de junho. Podem concorrer estudantes da rede estadual de 14 a 17 anos, do primeiro e segundo ano do ensino médio. Participem, que é uma sensação incrível, um momento único. É uma semana de convivência como deputado e um ano de mandato. Então vale a pena muito você fazer a eleição. É uma democracia que é feita dentro das escolas e é muito importante que cada município tenha o seu parlamentar juvenil. Empolgante quando você vê esse brilho nos olhos dessa rapaziada, quando se pede para não ter esperança, eles trazem, né, esse respiro e essa renovação para a gente. No dia de luta antimanicomial, a Alerj lança Frente Parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e entrega título de utilidade pública para a Associação Maluco Sonhador. Criada em 2002, a associação, formada por pacientes, familiares e amigos da saúde mental de Paracambi, não tem muito o que comemorar. O presidente da instituição disse durante a solenidade que a entidade sobrevive hoje sem nenhum apoio do poder público e que faltam remédios controlados essenciais no tratamento dos pacientes, mas espera mudanças. Para essa pesquisadora da Fiocruz, a demanda da saúde mental vai além do diagnóstico e sintomas. Esses avanços, eles se colocam não no sentido apenas da gente falar de um diagnóstico e de sintoma, mas para além do sintoma, para além do diagnóstico, a gente está dizendo dessas pessoas poderem circularem e serem respeitadas na sua diferença, né? Serem incluídas e tratadas como iguais, com respeito às suas diferenças. Então é isso que a gente que está ligado no processo, né, da reforma psiquiátrica percebe no nosso cotidiano. Hoje, de perto ninguém é normal, né, e a gente pode conviver sem maiores problemas. Já esse professor acredita que o dia 18 de maio é uma data para se comemorar, mas ainda há muito a ser feito pela reforma psiquiátrica e na luta antimanicomial. É um movimento que conseguiu, através de toda a luta, construir uma política pública de saúde mental, uma política pública de Estado, instituída pela Lei 10.216 de 2001. A partir daí, o Ministério também criou vários tipos de serviço articulado com o próprio movimento. Só, no entanto, nos últimos anos, a gente, apesar dos avanços, da consolidação dos serviços, a gente tem visto a precariedade desses próprios serviços, a falta de qualidade desses próprios serviços. A lei federal, que garantiu a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, completa 15 anos em 2016. A legislação visa alcançar a recuperação dos pacientes pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. O presidente da Frente Parlamentar disse que a luta pela reforma psiquiátrica deve ser constante. Essa lei, e os avanços que estão advindo dela é uma luta contínua que está em construção. Eu disse ali, é verdade. Existe
muitos entraves, principalmente por parte do poder público local, do município, onde deve fazer atenção básica, onde deve dar assistência aos pacientes que precisam do tratamento diferenciado, né? CAPS, lar abrigado, residência assistida, oficinas, atividades e ocupar e acompanhar o paciente que precisa. Secretários municipais de cultura sugerem alterações no mapa dos territórios culturais. O documento desenvolvido pelo UERJ serviu de base para a elaboração do Caderno de Cultura do Estado. Os dados foram apresentados durante reunião do Fórum de Desenvolvimento do Rio, com gestores culturais para a aprovação do texto final do Caderno de Cultura. O que a gente percebeu nessa reunião é que todos os municípios que estiveram presentes têm um desafio muito forte de fazer os seus sistemas municipais de cultura. E informação que a gente está trazendo aqui pode ajudá-los a organizar melhor e a priorizar quais são as políticas que eles vão estabelecer no território mais para frente. Nossa grande expectativa ao lançar esse caderno é justamente trazer essa reflexão para a totalidade dos 92 municípios, para além dos que estiveram aqui conversando com a gente e trazendo contribuições sobre como se desdobra na prática o trabalho que foi feito ali em tese dos nossos alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O mapa dos territórios culturais, elaborado pelo UERJ, aponta as festividades, sítios arqueológicos, bens materiais e imateriais mais importantes de cada município. A ideia era trabalhar uma regionalização da cultura a partir de identidades territoriais. Então, nós tomamos como base esse mapeamento realizado na Secretaria de Estado da Cultura, que foi um trabalho belíssimo, exaustivo, né, da Secretaria em mapear, em termos de banco de dados, todas as expressões culturais, as atividades, equipamentos voltados à cultura. E a partir disso nós fomos criando matrizes para chegar a um mapa síntese geral em que cada região pudesse ser reconhecida por uma forma de identidade. A cidade do Rio foi classificada como cosmopolita e rica em práticas culturais, com diversas manifestações em espaços públicos e um número expressivo de equipamentos culturais, como museus, teatros e cinemas. A região do Ciclo do Café, que envolve 13 municípios, foi identificada pela arquitetura envolvendo igrejas e fazendas antigas. Já os municípios da região dos Lagos foram identificados como turismo globalizado, por oferecerem belezas naturais que atraem os visitantes. A gente viu ali que o Saquarema está sendo classificada pela base globalizada, ou seja, só dando o foco nos aspectos naturais, isso que a natureza nos deu. Só que a gente vê, a gente que mora lá, a gente que em foco vê o dia a dia da nossa cidade, a gente está vendo que tantas coisas vêm crescendo culturalmente. Hoje, Saquarema já tem várias vertentes, né? Como a agricultura familiar hoje, ela tem um peso muito grande dentro da cidade, além de outras situações culturais que vêm crescendo. O município de Itaguaí também propôs alterações, já que a cidade não está incluída na região da Costa Verde. Itaguaí é a porta da Costa Verde, né? Tem Santa Cruz, Itaguaí e Mangaratiba e toda a Costa Verde. Então, somos a passagem entre o Rio e a Costa Verde. E é um município que tem uma característica de atender não só com cultura, a gente lá tem uma escola de música, uma escola de dança, um teatro com cursos, uma casa de cultura. A gente atende pessoas dessas cidades vizinhas. Então, a gente vai pedir sim que Itaguaí tem que estar ali na Costa Verde, porque ela tem um papel de fato importante naquela região. Para o coordenador do Sistema Municipal de Cultura de Rio das Ostras, o interior do estado precisa de mais investimentos na área cultural. Acredito que no interior não é bem recursos. Significa informação e capacitação dos gestores municipais, do poder, dos vereadores, da Câmara, da população, dos segmentos culturais, terem consciência que essa sistematização é uma maneira de manter um desenvolvimento cultural sustentável.
essas contribuições são fundamentais para que a gente volte a refletir para poder chegar realmente a um quadro, né, de como que essa região quer ser vista e como ela é vista, né? Porque a ideia desse trabalho é que ele contribua com as políticas públicas locais, onde a cultura hoje tem um papel fundamental, né? Justamente no momento que a gente percebe, né, que os modelos econômicos até agora adotados não foram suficientes para que a gente projetasse o nosso estado da forma como nós queríamos. E a cultura hoje é essencial nesse processo, assim como o turismo, né? Então, essa contribuição de Saquarema, né, de Rio das Ostras, de Itaguaí, foram fundamentais para que a gente venha a rever esse mapa e fazer um trabalho belíssimo. Além do mapa, o Caderno de Cultura vai ter também uma lista de metas, com o objetivo de apontar quais ações devem ser realizadas para promover o desenvolvimento cultural no Estado. O que ficou claro aqui é que a gente tem que reforçar essa questão do orçamento, né, um orçamento específico para a cultura, mas também pensar em formas de financiamento da cultura para além do Estado, para além dos próprios municípios. Então, essa sustentabilidade é um ponto que a gente vai incluir como metas e resultados esperados, a gente fazer uma reflexão sobre o marco legal, estabelecendo um marco legal que flexibilize as regras para a contratação da cultura, que são diferentes, na verdade, da contratação de insumos para a saúde e para a própria educação. Então, a gente precisa refletir mais sobre isso. É uma meta que a gente espera alcançar depois do lançamento do caderno, refletindo com a totalidade de legisladores, academia e também de quem faz a cultura no nosso Estado. Alô, amigos, eu sou o Edinho Silva e quero te fazer um convite especial. Assista a TV Ideal, uma programação diferente e dinâmica. Valorize o que é seu. Assista a TV Ideal, Canal 8, Rede Sim de televisão. Um grande abraço. Chegou o Combo Multiclaro HD TV, TV por assinatura com mais de 160 canais, 33 em HD, mais internet residencial com Wi-Fi grátis, mais telefone fixo, tudo isso a partir de R$ 59,90 no Combo Multi. Ligue já, 0800 123 4004, internet em casa com Wi-Fi grátis, Claro HD TV. Mais de 160 canais, incluindo os canais abertos em HD na sua cidade. As melhores séries, filmes, esportes, reality shows, desenhos e muito mais. TV, internet e telefone fixo juntos fazem toda a diferença. E melhor ainda, você só começa a pagar em junho. Ligue 0800 123 4004, 0800 123 4004. Combi Multi na sua casa a partir de R$ 59,90, só R$ 59,90 por mês. Faça já a sua assinatura. Essa promoção é por tempo limitado. Ligue agora, 0800 123 4004, 0800 123 4004. Claro, é você quem faz o agora. O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, equilíbrio ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você. O que te define? Que me define... Gente, eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unicoa. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro agora. Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Participe e fique por dentro dos assuntos que estão sendo discutidos pelos vereadores da sua cidade. Todas as segundas, terças e quintas, a partir das 6 da tarde. Com a sua participação, vamos construir uma Volta Redonda cada vez melhor. Câmara Municipal de Volta Redonda. Juntos, somos mais.